Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o nosso site. Olá, meus amigos, muito especial aos trabalhadores do Grupo Espírita Francisco Xavier. Estamos mais uma vez aqui para dar continuidade à leitura do nosso livro Libertação, do Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao capítulo 10. Vou lembrar, que nós encerramos a metade do capítulo 10 com a chegada do médico para atender Margarida, junto com seu esposo Gabriel, que estava ali. E a chegada do médico trouxe uma entidade, que também estava se propondo a ajudar na questão da doença, O médico não estava muito assim entregue, Não pareceu assim muito interessado no caso, mas estava ali, Estava por seus interesses de repente, Então nós vamos dar continuidade. Em seguida, porém, observei que a entidade espiritual recém-chegada e que assistia com desvelo pousou a destra em sua fronte como se desejasse transmitir-lhe algum alvitre providencial. Isso no médico, para trazer alguma intuição, O médico relutou bastante, mas ao cabo de alguns minutos, constrangido por sugestão exterior que não saberia compreender exatamente, convidou Gabriel a um dos ângulos do quarto e lembrou: por que não tenta o espiritismo? Conheço ultimamente alguns casos intrincados que vão sendo resolvidos com êxito pela psicoterapia. Ainda bem que ele já estava registrando, E para não dar ideia de uma capitulação científica ante o idealismo religioso, acrescentava: segundo sabemos hoje, a saciedade, a sugestão é uma forma misteriosa quase desconhecida. O esposo da enferma recebeu o conselho com simpatia e perguntou: poderá orientar-me suficientemente? O psiquiatra recuou de algum modo e obtemperou: bem, não disponho de maior trato com os expoentes do assunto. Todavia, segundo acredito, não terá dificuldades para experimentar. Logo após, deixou ali algumas indicações escritas relacionando drogas e injeções e dispôs-se a sair, sobre o riso escarninho de Saldanha, que dominava amplamente a situação. Que espírito danadinho, Que assédio, rigoroso, Gúbio conversou qualquer coisa com o inquisitor desencarnado e em seguida dirigiu-se a mim esclarecendo: André, combinamos que para observações deve seguir o médico. Dentro de algumas horas, porém, volta ao nosso posto. Aí vai vir outra lição, Compreendi que o nosso orientador me proporcionava a recolta de novos ensinamentos e acompanhei o especialista em modéstias nervosas, cauteloso e contente. Distanciado agora do lugar em que o nosso instrutor travava a batalha singular, acerquei-me da personalidade que assistiu o médico de perto e entabulamos amistoso diálogo. O novo amigo atendia pelo nome de Maurício. Fora enfermeiro do Esculápio, que protegia e recebera com satisfação a tarefa de ampará-lo nos empreendimentos profissionais. Todos os médicos, asseverou-me convicto, ainda mesmo quando materialistas da mente impermeável à fé religiosa, contam com amigos espirituais que os auxiliam. A saúde humana é dos mais preciosos dons divinos. Quando a criatura, por relaxamento ou indisciplina, delibera menosprezá-la, faz difícil socorro ao seu centro de equilíbrio, porque em todos os lugares o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Todavia, por parte de quantos ajudam a marcha humana
da esfera espiritual, há sempre medidas de proteção à harmonia orgânica, para que a saúde das criaturas não seja prejudicada. Claro que não há erros tremendos em medicina e que não podemos evitar. Claro que há erros, tremendos em medicina e que não podemos evitar. Nossa colaboração não pode ultrapassar o campo receptivo daquele que se interessa pela cura alheia ou pelo próprio reajustamento. Entretanto, realizamos sempre em favor da saúde geral quando nos é possível. Que coisa linda, né? Então, além do mentor que aquele médico tem, ainda tem mais essas entidades que vêm dar uma força, né? Ligados à saúde, como esse rapaz, né? Espírito desse rapaz que era que trabalhava com o médico, ele conhecia, né? Todo aquele sistema, inclusive do médico, né? Vamos lá. E numa expressão profundamente significativa acentuou: se os médicos orassem. Imagina, né? Se a oração, se a prece, né, cura. Imagina um médico quando vai atender um paciente, se ele orasse antes, né? Seria uma beleza, né, meus amados? Muitos já estão fazendo nessa época, né? Com esses nossos médicos espíritas, né? Graças à providência divina, cada vez mais estão chegando médicos, né, nas nossas associações médicas. Muito lindo, né? Nesse instante, alcançamos o ponto de destino, antecipando-nos de algum modo ao amigo encarnado sob minha observação. A residência confortável, não obstante o formoso jardim que o circundava, permanecia transbordante de fluidos desagradáveis. Olha, o clima doméstico era perturbador. Maurício elucidou sem preâmbulos: estamos sumamente interessados em que o nosso amigo se enfronhe no trato com as magnas questões da alma, a fim de aperfeiçoar-se na tarefa junto à mente enferma. Por isso encaminhamos até aqui, por vias indiretas, livros e publicações acerca do assunto. Entretanto, contra o nosso desejo, não somente preponderam os preconceitos da classe médica, mas também a influência perniciosa que a segunda esposa exerce sobre ele. Homem inteligente, mas muitíssimo arraigado à renumeração dos sentidos, o nosso amigo não suportou a viuvez e desposou, há 5 anos, uma jovem que lhe exige pesado tributo à maturidade respeitável. Acontece também que a esse problema acresce questão muito grave. A primeira esposa desencarnada deixou 2 rapazes e permanece ligada à organização doméstica que considera sua propriedade exclusiva. Por mais que o nosso trabalho se acentue, ainda não conseguimos retirá-la com proveito da casa, porque o pensamento dos filhos em conflito com o pai e com a madrasta lhe invoca a atuação de minuto a minuto. O duelo mental nessa casa é enorme. Ninguém cede, ninguém desculpa, e o combate espiritual permanente transforma o recinto numa arena de trevas. Imagina, meus amados, que uma casa que praticamente são materialistas, né? Desde o dono, né? Desde o seu patriarca, que é um médico, que não se interessa muito pelas coisas espirituais, nem pela prece, como diz ali, né? Como ouvimos ali o Gúbio falar, né? Imagina o assédio, ainda mais em conflito como se contra a família, e mais o assédio, né, da esposa desencarnada, a primeira esposa. Deve ser um conflito muito grande. Mas vamos continuar, que está bem interessante. Calou-se o informante enquanto entrávamos e pude notar que efetivamente a ex-dona da casa, sem um corpo físico, em singular posição de revolta, ali se achava. Abraçada a um dos filhos, moço de seus 18 anos presumíveis, que fumava nervosamente numa espreguiçadeira. Via-se-lhe perfeitamente a condição de vaso receptivo e de sublevada mente materna. A mãe, né? A mãe tendo acesso negativo ao seu filho. Ideias inquietantes e deleituosas povoavam-lhe a cabeça.
Fios tenuíssimos de força magnética ligavam-no à mãezinha infeliz. Tinha as mãos crispadas e o olhar absorto, maquinando planos diabólicos. E por mais que envolvesse o socorro de Maurício, nem ele, nem aquela que lhe fora ciumenta genitora, se mostravam suscetíveis de recebermos a influenciação restauradora. Tenho trabalhado tanto quando me é possível, explicou o novo companheiro, a fim de ambientar aqui o espiritualismo de ordem superior. Achamos-nos, entretanto, num campo imensamente refratário. Nesse instante, o médico transpôs o limiar e Maurício colocou sobre sua fronte a dela, sob a fronte dele a destra, generosa, buscando fornecer intuições exatas, relevantes ao caso de Margarida. O especialista num átimo começou a articular o aparelhamento mental para exame do assunto que lhe era sugerido, lembrando certa publicação técnica, única maneira através da qual conseguia registrar os pensamentos do companheiro espiritual. Mesmo assim, o esforço não logrou êxito. Sim, com a cabeça perturbada com tantas coisas, né? E muito negativo, as coisas espirituais positivas não conseguem penetrar. Isso acontece conosco quando estamos em conflito, né, meus amados? O filho atacou o genitor com recriminações acerbas, em vista de se haver demorado excessivamente para o almoço. O esculápio depressa desligou a mente de nossos fios invisíveis, precipitando-a no torvelino das vibrações antagônicas. A esposa desencarnada veio igualmente sobre ele, furiosamente. Reparei que o dono da casa não lhe assinalou os punhos ativos no rosto, mas sangue concentrou-lhe na região das têmporas, tingindo-lhe a máscara fisionômica de cólera indisfarçável. Resmungou algumas palavras saturadas de indignação e perdeu de todo o contato espiritual conosco. Olha só como consegue, né? Quando vem aquela força da treva, né? Dominar uma pessoa que não tem recurso espiritual. Ela é dominada completamente. Maurício indicou com insofreável tristeza e acentuou: é sempre assim. Muito difícil aproximarmos-nos na esfera física daqueles a quem nos propomos auxiliar. Surgem ensejos valorosos de realização espiritual, como presentemente nos ocorre diante do problema de Margarida. No entanto, nossas tentativas redundam em rematada frustração. Um homem intelectualizado pela responsabilidade acadêmica, por si mesmo deveria sentir santa curiosidade perante a vida, abstendo-se de certo comércio mais intenso com a satisfação egoística da experiência no corpo. Porém, a criatura costuma persegui-la até o desgaste completo da forma carnal que se serve. Por mais que convoquemos a preciosa viagem da periferia para o centro, a fim de que ela se amolde aos imperativos da vida que a espera, além do sepulcro, nosso esforço é quase sempre considerado adiável e inútil. Que lástima, né? Uma pessoa intelectualizada, né? E que não consegue, né, vencer, vai tudo de encontro ao erro dele, né? Ele pensa só no dinheiro, está se notando isso também, né? Sorriu enigmático e ajuntou: e observemos que nos achamos à frente de um homem chamado pelo campo social no Ministério da Cura. Ele teve essa missão de cura, né? Mas está se desviando em alguns sentidos, né? Nesse interim, a pequena família se reuniu ao redor da mesa posta e a segunda esposa do médico me impressionou pelo apuro da apresentação. A pintura no rosto, sem dúvida, era admirável, o traje elegante e sóbrio. As joias discretas e o penteado harmonioso realçavam-lhe a profundez do olhar, mas rodeava-se ela de substância fluídica deprimente. Halo públeo denunciava-lhe a posição de inferioridade. Socialmente, aquela dama deveria ser das mais fino trato.
Contudo, terminando o repasto, deixou positivamente evidenciada sua deplorável condição psíquica. Depois de uma discussão menos feliz com o marido, a jovem mulher buscou o sono da sesta num divã largo e macio. Intencionalmente, Maurício convidou-me a espreitar-lhe o repouso, e com enorme surpresa, turdido mesmo, não lhe viu os mesmos traços fisionômicos na organização perispiritual que abandonava a estrutura carnal. Entregue ao descanso, alguma semelhança era de notar-se, mas afinal de contas a senhora tornara-se irreconhecível. Estampava nos semblantes os sinais das bruxas dos velhos contos infantis. Olha a transformação perispiritual dela, né? Porque era realmente assim, né? A boca, os olhos, o nariz e os ouvidos revelavam algo de monstruoso. A própria esposa desencarnada ali presente em glamourosa revolta não se animou a enfrentá-la. Recuou semi-espavorida, tentando ocultar-se junto do filho. Lembrei-me então do livro em que Oscar Wilde nos conta a história do retrato de Dorian Gray, que adquirira horrenda expressão à medida que o dono se alterava. Intimamente na prática do mal, endereçando a Maurício o olhar indagador dele, recebi sensata elucidação. Sim, meu amigo, disse tolerante, a imaginação de Wilder não fantasiou. O homem e a mulher, com seus pensamentos, atitudes, palavras e atos, criam no íntimo a verdadeira forma espiritual a que lhe acolhem. Cada crime, cada queda deixa aleijões e sulcos horrendos no campo da alma, tanto quanto cada ação generosa e cada pensamento superior acrescentam beleza e perfeição à forma perispirítica, dentro da qual a individualidade real se manifesta, mormente depois da morte do corpo denso. Há criaturas belas e admiráveis na carne e que no fundo são verdadeiros monstros mentais. Do mesmo modo que há corpos torturados e detestados no mundo, escondendo espíritos angélicos de celestial formosura. E designando a infeliz que se ausentava de casa, semi-liberta do veículo material, acentuou: essa irmã desventurada permanece sob o império de espíritos gozadores e animalizados, que por muito tempo a reterão em lastimáveis desequilíbrios. Acreditamos que ela, sem fé renovadora, sem ideais santificantes e sem conduta digna, não se precaterá tão cedo dos perigos que corre, e somente se lembrará de chorar, aprender e transformar-se para o bem quando se afastar em definitivo do vaso da carne, na condição de autêntica bruxa. O assunto era realmente fascinante e a lição era imensa. Entretanto, meu tempo disponível esgotava. O minuto exigia pronto regresso. E assim encerramos o capítulo 10. Muito valiosas essas lições. Vejam só o que é a transformação de um espírito que ainda não conseguiu, né, colocar dentro de si a espiritualidade. Ela se transforma, como essa aqui em bruxa. Mas fica a lição, né, para que a gente esteja mais firme no orar e vigiar, como Jesus nos ensinou. E assim, né, meus amados, agradeço, continue acessando o nosso canal, assistindo os nossos trabalhos. Os trabalhos de quarta-feira de prece e radiações estão maravilhosos, né? Como todos os trabalhos que são feitos no nosso canal, as reflexões da manhã, as palestras, o trabalho de domingo, né? Da família, da contação de história. Então fica aí. Muito obrigada, continue firme nos dando força nesse canal. Até a próxima. Um grande abraço, meus amados. Que Deus abençoe a todos nós. Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o nosso site.